Estudo Bíblico, Segunda Carta de Pedro. Estudo organizado por Sandra Bivar Neves. Referências bibliográficas. Bíblia de Estudo Genebra, edição revista e ampliada, Bíblia Shed, Bíblia de Estudo Vida e Bíblia anotada. Observação. O capítulo 1 da segunda carta de Pedro foi todo baseado em um estudo da missionária Edmeia Williams. Apresentação. Pedro era um homem que se expunha muito, mas depois de convertido, ficou mais ousado. Ele foi o primeiro, depois do dia de Pentecostes, a se levantar para discursar com ousadia, coragem e intrepidez. Que diferença o Espírito Santo faz na vida de qualquer um? A palavra-chave dessa carta é conhecimento experimental. 2 Pedro 1, versos 1 a 11. O apóstolo Pedro nos adverte que devemos nos equipar com 7 marcas em nosso caráter. No verso 2 ele fala de multiplicação e no verso 5 ele fala de adição. Deus multiplica e nós somamos, mas só podemos somar se recebermos a graça que Deus multiplica em nós. Uma vez recebendo esse alicerce, teremos condições de somar todas as virtudes. Nos versos 3 e 4, Pedro diz que em Jesus há poder sem fim, generosidade abundante, grandes e preciosas promessas. E pela virtude de nosso relacionamento com Ele, somos participantes da natureza divina. Essa natureza divina vai sendo derramada em nós, sufocando nossa natureza antiga, enferma e pecaminosa. Contudo, é possível sermos participantes do corpo e mesmo assim sermos inativos e infrutíferos. É possível estar ligado ao corpo de Cristo e não estar construindo nele. O ramo pode estar ligado na videira e não dar fruto. Por isso, o Pai corta o ramo infrutífero quando chega o tempo oportuno, pois o Pai é o agricultor e por isso pode cortar. Ele tem esse direito. João 15, 2. Como disse Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, verso 7. Para sermos produtivos, verso 8, nós temos que buscar diligentemente obter essas 7 grandes virtudes citadas nos versos 5 a 7. Se possuirmos essas qualidades, não tropeçaremos, não cairemos. Iremos até o final da jornada, ainda que às vezes cometamos erros. No verso 9, Pedro fala de uma cegueira. Na igreja da Laodiceia, Jesus disse que eles eram cegos. Aqui, Pedro diz que se estivermos no corpo, mas sem buscar essas qualidades, estamos cegos. Que tipo de cegueira? A cegueira daquele que vê só o que está perto, só o que está diante dos olhos. E quando isso acontece, não vemos os próximos passos, não medimos as consequências de nossos atos. Pedro também diz que os cristãos que não veem a importância de desenvolver essas qualidades esqueceram que foram purificados de seus pecados. A lembrança do que Jesus fez por nós deve nos motivar a progredirmos espiritualmente, pois Jesus teve que pagar um alto preço, custou a vida do nosso amado Senhor. Essa lembrança deve nos impulsionar. Alguns crentes acham que o fato de terem sido salvos pela graça, a fé básica de Deus, é suficiente e paralisam, não buscam o crescimento espiritual. Pedro nos adverte que deve haver diligência para acrescentar, somar, adicionar à nossa fé todas essas 7 qualidades. A fé é um dom de Deus, Efésios 2:8, dado a nós. Mas as outras qualidades são adicionadas a ela pelo nosso esforço na busca do crescimento. Verso 5. Ter fé, confiar e receber. João 1:12. Se cremos e não recebemos, essa não é a fé no verdadeiro sentido bíblico. Jesus estava sempre pronto para ver os olhos daqueles que chegavam a ele em fé para serem curados.
Para Pedro, fé é a convicção de que o que Deus diz é verdade e temos que ter confiança para receber a sua herança. Quando ouvimos a palavra, nossa mente está exposta à voz de Deus, por isso a fé vem pelo ouvir. Existe uma construção em cima da fé com mais 7 características do caráter de Cristo. É em cima da fé que Deus já nos deu que temos que empreender toda a nossa diligência para acrescentar essas virtudes, enquanto Deus vai multiplicando a cada um desses passos a nossa fé. Em Efésios 5 está escrito que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Deus nos tira do mundo, mas Ele, o Espírito Santo, trabalha juntamente com o nosso esforço para que o mundo seja totalmente tirado do nosso coração. Após nossa conversão, precisamos olhar o que está escrito em 2 Pedro 1,5 para saber o que temos que adicionar à nossa fé, porque senão ela ficará infrutífera e nós assim cairemos. Para que nossa fé seja frutífera, temos que acrescentar essas qualidades sobre ela. Assim a fé não se tornará nula. Virtude, em grego, é arete, que significa excelência moral. Então, em cima da fé, temos que colocar com todo zelo a excelência moral, que é a virtude ou bondade. Essa é a primeira qualidade a ser adicionada. Pedro dá muita importância a essa questão. Depois de nossa conversão, algumas de nossas tentações desaparecem, mas outras ficam. As que ficam são as áreas de resistência que necessitam de uma atitude pessoal. É preciso lutar contra os pecados que gostamos de praticar. É preciso tomar a decisão de parar de fazer as coisas que desagradam a Deus. O poder de Deus em minha vida tem que estar alinhado com minha decisão. Por isso, Pedro recomenda toda diligência. Temos que trabalhar com Deus para que o Espírito Santo nos capacite para dominarmos nossos desejos, para que possamos ser senhores deles. Em Salmo 119, do 97 ao 104, fala-se sobre o conhecimento da lei de Deus. O salmista compreendia mais do que seus mestres, porque meditava nos testemunhos de Deus. Uma vez que subimos o primeiro degrau da nossa caminhada ao crescimento, acrescentamos a excelência moral, virtude, sobre a nossa fé, é hora de nos movermos em direção ao conhecimento. A excelência moral parte do nosso interior, mas temos que ter o conhecimento de Deus e do seu amor. Sem isso, nós nos tornamos cruéis e a excelência moral dá lugar a um moralismo que nos afasta de Deus. Quando conhecemos o amor de Deus, estamos prontos a perdoar e nos aprofundamos em intimidade com o Pai. Com conhecimento, aprendemos a aplicar os princípios certos nos lugares certos. Mas esse conhecimento não é intelectual e sim experimental, pois transforma aquele que o exerce. Esse conhecimento nos possibilita tomar decisões corretas, aplicando os princípios de Deus. Agimos procurando atingir resultados satisfatórios, mas o único guia que temos é a Bíblia, onde Deus nos deixou todos os princípios para vivermos em harmonia com Ele. No Salmo 119, verso 99, o salmista nos diz que compreende mais do que seus mestres porque medita na palavra de Deus. Mas precisamos diferenciar o conhecimento secular e o conhecimento espiritual. A palavra traz luz e quando nós a negligenciamos, as trevas nos invadem. A ênfase não está apenas em conhecer as Escrituras, mas em vivê-la para nos moldar e nos ensinar a andarmos em justiça e retidão. Domínio próprio, Gálatas 5, 22 e 23. Ao conhecimento devemos acrescentar o domínio próprio, que é o autocontrole. O termo grego que é usado aqui é enkrateia, que significa prestar atenção em si mesmo. O domínio próprio era considerado na antiguidade como a mais importante de todas as virtudes. O próprio Aristóteles dizia:
Nenhum homem é livre se suas paixões lutam contra sua razão e a dominam. Ele é livre somente quando sua razão e vontade lutarem contra suas paixões e vencerem. Se Jesus tem domínio sobre a nossa vida, o domínio próprio será exercido por nós. Em 2 Coríntios 5,14, Paulo nos diz que é controlado pelo amor de Cristo que nos constrange. Isso significa que não podemos ser controlados por nós mesmos. Temos que estar livres de nossas preocupações para que Jesus tome nossa vida em suas mãos. Filipenses 4,13. Em cima do domínio próprio, temos que colocar a perseverança. Perseverar é continuar mesmo quando o vento é contrário. 1 Coríntios 9, versos 26 e 27. Isso define bem a perseverança, porque você sabe em que lugar quer chegar. Para sermos cristãos, temos que ir para a maratona e completar o percurso. Estamos aqui para perseverarmos. E Deus nos dá graça para termos vitória. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Fé é crer e receber. Enquanto não recebemos, nossa fé não está completa. Eu entro no reino porque criei na mensagem da cruz e recebi esse reino. Deus multiplica a sua fé e você acrescenta a virtude. Deus multiplica a sua fé e você acrescenta o conhecimento. Deus multiplica a sua fé e você acrescenta a perseverança. Deus multiplica a sua fé e você acrescenta a piedade. Tem uma parte que Deus faz e a outra parte que cabe a nós fazermos. Verso 3. Todas as coisas nos são doadas para nos conduzir à vida e à piedade. Todo o equipamento para sermos piedosos já nos foi dado pelo conhecimento completo de Jesus. Mas não posso ser piedoso sem virtude e sem conhecimento. Não dá para pular degraus. Não adianta querer chegar na piedade sem dar outros passos. Virtude, conhecimento, domínio próprio e perseverança. Uma pessoa piedosa sabe que tudo o que ela faz é na presença de Deus. Uma pessoa piedosa tem temor a Deus. Piedade é desenvolver a consciência da presença de Deus em todos os momentos. Piedade, segundo o dicionário, é amor, respeito e devoção em relação a Deus. É também compaixão pelo sofrimento alheio. Várias pessoas na Bíblia são exemplos de pessoas piedosas, mas o melhor exemplo é o próprio Jesus. A intercessão vem de uma vida piedosa. Quando acrescentamos a piedade em nossas vidas, não há mais lugar para inveja, ciúme, maledicência, ira e a fofoca em nossos corações. Fraternidade é a sexta qualidade. Temos que colocar a fraternidade sobre a piedade. O plano de Deus para nós é a santificação. Ser piedoso é desenvolver um espírito de obediência, de temor e de santidade. Então, acrescentamos a fraternidade, Romanos 12, versos 9 a 21. O bem é uma arma que arrebenta com o mal. O bem é fortíssimo. O mal é violento, mas é fraco. Temos que estar dispostos a fazer o bem a qualquer preço. Quando amo meu irmão, amo a obra de Deus. A fraternidade é acrescentada e Deus multiplica a fé. Finalmente, sobre a fraternidade acrescenta-se o amor. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo se dedica a esse tema e fala que o amor é o caminho de sobremodo excelente. No capítulo 12, ele fala dos dons dados pelo Espírito Santo e em seguida faz essa afirmação, dizendo que o dom do amor é o dom mais excelente. O amor ágape é o amor de Deus. Aquele que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. É o amor incondicional de Deus por nós, pois independe de nossas atitudes. O amor de Jesus Cristo por nós é imerecido e não tem exigências de retorno. Deus não aceita nem a generosidade, nem o sofrimento que não sejam motivados pelo amor.
Sem amor, os dons não produzem benefícios reais. O amor é a raiz que produz a fé e a esperança. É desse amor que temos que beber para aprendermos com Deus a amar o nosso próximo. O amor é o fim e o auge do crescimento espiritual. Do verso 12 ao 15, Pedro menciona o seu esforço de ensinar, exortar e encorajar a igreja acerca das coisas do reino de Deus antes de sua morte profetizada pelo Senhor Jesus. Pedro se esforça para ser usado por Deus para a edificação da igreja, cumprindo até o fim o ministério que Jesus havia dado a ele. Pedro identificou o seu ensino como a verdade de Deus em contraste com os falsos ensinos que foram introduzidos nas igrejas para as quais ele escreveu. Sua argumentação pode ser dividida em 3 partes. Seu propósito, versos 12 a 15, seu testemunho ocular, versos 16 a 18, e a confirmação da profecia, versos 19 a 21. Pedro manifestou a intenção de manifestar aos seus leitores verdades que eles já conheciam. O contexto mostra que ele tinha em mente o seu ensino sobre a volta de Cristo. Pedro relembrou que ele não inventou a mensagem sobre a volta de Jesus. Ele havia testemunhado pessoalmente a transfiguração de Cristo, a qual prenunciou a glória de seu retorno. A transfiguração foi compreendida pelos apóstolos como tendo sido um breve lampejo da glória divina com a qual Cristo virá em seu retorno. A transfiguração dos 3 simboliza a lei, Moisés, a profecia, Elias, e a graça, Jesus. Além disso, tinha ouvido o anjo dizer que, da mesma forma como aquelas 120 pessoas que compunham a igreja viram Jesus subir nas nuvens, também o veriam descer. Pedro, no verso 19, está se referindo ao efeito sobre os cristãos de plena revelação que irá acompanhar o retorno de Cristo. Todo crente deve prestar atenção na firme palavra dos profetas até o dia em que essa palavra será substituída pela plena revelação que virá. Apesar de Pedro ter confrontado as interpretações incorretas de seus oponentes, seu interesse era enfatizar a confiabilidade do caráter dado por Deus do testemunho apostólico e profético. O Espírito Santo é a fonte da profecia, capacitando os profetas para falar e escrever como porta-vozes de Deus, 2 Timóteo 3,16. Assim, as profecias das Escrituras são verdadeiras, confiáveis e autorizadas pelo próprio Deus.